Olá, eu sou Viviane Esteves, psicóloga, terapeuta, especialista na prevenção ao abuso sexual infantil. E este é o canal Precisamos Falar Sobre Isso, Abuso Sexual Infantil. Este canal é para você, papai, mamãe, profissionais da área da saúde e da área da educação e todas as pessoas interessadas no tema. Hoje nós vamos abordar o terceiro mito que é muito comum quando nós falamos sobre a questão do abuso sexual infantil. E se você ainda não assistiu aos 2 vídeos anteriores, não perca essa oportunidade, eu vou deixar o link na descrição aí embaixo e depois você pode clicar e assistir aos vídeos anteriores. No primeiro vídeo, eu abordei sobre o mito de acreditar que o abuso sexual infantil só acontece em comunidades muito afastadas ou fora, em famílias desestruturadas. Esse é o primeiro mito muito comum. No segundo vídeo, eu abordei a crença, o mito de acreditar que basta ensinar as crianças para ficar longe do estranho, daquelas pessoas que elas não conhecem, que já seria o suficiente para evitar que essa criança passasse por uma situação de abuso. Esse foi o segundo mito. E hoje vamos abordar o terceiro mito, que é muito comum quando falamos sobre a questão do abuso sexual infantil. E é o mito de acreditar que a criança ela fantasia, que ela inventa ou que ela mente sobre uma situação de abuso sexual. Esse é o terceiro mito. Que as crianças elas fantasiam, inventam histórias, e que elas têm uma imaginação fértil, isso ok. Mas não o fato de uma criança chegar a inventar uma situação de abuso sexual. Uma criança sozinha, ela não tem condições, nem conhecimento, nem informação sexual suficiente para criar ou inventar uma situação, uma história de abuso sexual infantil. Estudos indicam que situações, casos em que as crianças elas mentem, ou fabricam uma situação de abuso sexual infantil, são de apenas de 4 a 8% das denúncias de abuso. Sendo que a maioria desses casos que ocorrem, esses raros casos, sempre tem a disputa entre adultos. Seja no caso de uma separação do casal, ou no caso de uma disputa da guarda dos filhos, ou no caso de um querer denegrir a imagem do outro. Ou seja, em todos esses raros casos, sempre vai ter a questão de um adulto por trás que vai estar implantando essas mentiras, ideias ou histórias fantasiosas na cabeça da criança. Ela não vai fazer isso sozinha. Mas precisamos estar atentos para não permitir que tentem colocar a sujeira para debaixo do tapete e fingir que nada está acontecendo. Muitas vezes a criança tentam se colocar a culpa na criança, falando que ela inventa, que ela cria ou fantasia histórias para não acreditar nessa situação do abuso. Porque aí é a palavra de uma criança contra a palavra de um adulto. Sabemos que por causa do medo da criança de ser considerada culpada ou de não acreditarem na sua palavra, as crianças não denunciam os casos de abuso sexual. E as raras exceções quando acontece da criança buscar ajuda ou contar isso para alguém, normalmente ela acaba fazendo para um amigo, para alguém mais próximo, E às vezes não conta isso para um adulto, para quem poderia realmente ajudar essa criança, até porque ela tem muito medo de não ser acreditada. Então, quando uma criança relatar uma situação de que ela foi vítima de um abuso sexual infantil, a melhor coisa é você acreditar nessa criança. Mesmo porque a criança que está fantasiando essa situação ou criando toda essa situação, ela não tem repertório suficiente para sustentar essa denúncia. Esse mito de acreditar que a criança mente e fantasia sobre histórias e sobre um abuso sexual infantil, ele na verdade só afasta a responsabilidade do abusador e passa ela para a criança, que muitas vezes é desacreditada por conta desse mito. Muitos se utilizam desse mito para fazer com que essa criança não seja acreditada e que a denúncia não seja realizada. Então, eu conto com você para ajudar nossas crianças, compartilhando esse vídeo,
deixando o seu joinha aí no final. E se você ainda não se inscreveu no canal, não deixa de se inscrever, porque daí assim que sair os próximos vídeos, você já vai ser avisado, tá bom? Eu conto com você e até a próxima. Tchau, tchau!